Bem-vindos, vamos atualizar aí a nossa análise de Azevedo. Vamos ver o que aconteceu no pregão de ontem, tá? Que pode ter sido aí um bom sinal, pelo menos de uma recuperação de curto prazo, mas a gente tem que ficar atento aí, que a gente pode ter chegado numa zona de suporte muito interessante. Então, vamos ver aí se vale a pena comprar agora, se ficou um cenário melhor e o que a gente pode esperar aí para as próximas semanas e os próximos meses em Azevedo, beleza? Vamos antes passar rapidinho aqui para a questão dos fundamentos dela, tá? Preço atual 2,25, valorização dos últimos 12 meses, uma alta aí de 11,94, não paga dividendos, tá? Descendo aqui um pouco, preço sobre valor patrimonial 1,76, então tá até dentro da média, não tá muito baixo, mas também não tá alto. E preço sobre o lucro negativo, tá? 4,38. Descendo mais um pouco aqui, a gente vê que ela teve um lucro em 2021, depois 2022 um prejuízo grande e agora 2023 está indo um bom caminho para fechar e no positivo de novo. Mas a gente pode ver aqui que ela não é muito estável, né? Muito lucro no ano, depois prejuízo, depois outros dois prejuízos. Então não é aí muito confiável nessa questão de lucros, tá? Dívida líquida bem pequena, 42 milhões, mas também o patrimônio líquido é bem pequeno, então proporcionalmente aí tá na média do mercado, beleza? Passando aqui para o gráfico, que é o que nos interessa mais, a gente pode destacar aqui no semanal essa região, tá? Que a gente tinha visto até na live de domingo, que era o limite que a gente tinha aqui, tá? Justamente por causa dessa formação aqui, ó, desse movimento, tá? A gente fez uma correção e aqui era o limite, tá? Mas até como eu falei na live, antes dos R$ 2 não fazia sentido nenhum comprar, mas não tinha como prever também uma alta aí de quase 20% em um dia. Então, ela fez um movimento muito forte ontem, então fica complicado a gente imaginar esse tipo de cenário acontecendo, às vezes pode acontecer e nada impede dela continuar subindo, tá? Ela embale aí e continue subindo, mas agora a gente passa para o gráfico diário para a gente tentar justamente encontrar de repente um ponto mais interessante, mas com certeza ela defendeu uma zona importantíssima do gráfico, principalmente aqui a gente olhando o semanal, porque a gente tinha toda essa zona aqui de acumulação, tá? Então ele foi até o limite, tentou perder e engolfou o gráfico no semanal, né? Hoje é recém segunda-feira, por isso que a gente tem que ter cautela, tá? Mas aqui ele já mostra um engolfo de alta, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nessa semana, tá? Passando aqui para o gráfico diário, a gente vê justamente um cenário muito parecido, porque o maior volume também no diário está na mesma região, tá? Quando a gente fez a análise no domingo, a gente tinha esse cenário aqui com esse candle, então ele estava perdendo essa região. Então eu já tinha dito justamente que não faria sentido procurar compras enquanto ele estivesse trabalhando abaixo dessa zona, tá? E que antes dos R$ 2 não faria sentido comprar. E a gente viu aí esse grande movimento. O que a gente pode esperar de cenários agora, tá? Depois de uma alta de 17%, é bem complicado imaginar que ela vai continuar subindo no dia de hoje, mas o cenário aí não é impossível, tá? A gente tem essa região aqui que é importante, tá? Desse topo que foi formado aqui, porque a gente pode justamente ter feito uma armadilha de rompimento e a gente viria justamente testar aqui a casa dos 2,70. Então, aí sim, a gente faria uma possível formação de correção de longo prazo, tá? Onde a gente poderia voltar a cair. Então, vale destacar muito esse volume aqui, ó, do diário, tá? Quando a gente rompeu esse topo aqui, tá? Então, esse rompimento trouxe muita liquidez para o mercado e justamente esse movimento aqui pode ter sido o stop de todo mundo que comprou errado aqui e agora o preço dá uma aliviada justamente para todos os vendedores que apostaram nessa formação aqui de baixa
bater de novo na venda, tá? Então, como eu repito em quase todos os vídeos que eu faço, eu não opero contra esse tipo de volume, principalmente contra um falso rompimento, tá? Então, tem que ficar muito atento a esse cenário, tá? Se a gente pegar até o semanal também, ó, o maior volume tá nesse rompimento aqui, tá? Então a gente não poderia ter perdido essa região. Então, para a gente imaginar um movimento corretivo mais curto, como sendo essa região aqui, o provável pullback para justamente voltar a subir, fica muito complicado, tá? Porque a gente teria que operar contra esses vendedores que venderam nesse falso rompimento, tá? Então esse rompimento pode ter sido justamente para procurar aí o varejo e trazer liquidez para trabalhar na venda, tá? Então alvos aqui para as ações da Azevedo, tá? Pensando em alta a partir daqui, tá? A gente já pode fazer um alvo aqui que a gente até já viu. Antes de tudo, já não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, tá? Para não ficar de fora aí das análises da Azevedo, como várias outras, tá? Sempre que acontece alguma coisa assim muito relevante, como o que aconteceu hoje, eu sempre tô mandando vídeo aí pro canal, tá? Então eu ficaria muito atento justamente com a casa dos 2,70, tá? A gente poderia chegar aí de repente até os R$3, que é um valor redondo e forte, mas eu tô bem baixista no longo prazo, justamente porque a gente teve essas indicações, falso rompimento, alto volume no rompimento e o preço rejeitou, tá? Então eu acredito que a gente possa realmente ter uma alta aí, tá? Mas seria apenas um pullback, tá? Pensando no longo prazo, eu não operaria com certeza, tanto que eu não vou operar as ações da Azevedo aí tão cedo, por causa que meu limite justamente é que ele não poderia perder o rompimento do topo, tá? Então, o que eu acredito que é o cenário mais provável é a gente fazer um grande corretivo de baixa, tá? Onde a gente iria corrigir todo esse movimento que a gente teve aqui de 213%, e a gente poderia inclusive voltar a testar essa reta que ele rompeu, tá? Não dá para descartar, mas por enquanto seria 1,50 o mais provável, tá? Então eu trabalho com esse cenário por enquanto, mas é claro, vale ressaltar que isso aqui é um suporte importantíssimo, tá? Então existe a probabilidade de a gente romper o topo dos 13,65 e continuar subindo, mas por questões aí da minha estratégia, eu não opero contra esse tipo de volume. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise aí de Azevedo. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram, vocês já sabem, só deixar nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!